seja Deus, motivo de alegria estar aqui mais uma vez. Culto abençoado, culto da família. A gente vai se alimentar aqui da palavra do Senhor. Irmãos, peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai estar meditando do 7 ao 17, mas eu vou ler apenas o versículo 17 para a leitura não ficar extensa. Depois eu vou voltar nesses capítulos, nesses versículos, tá? 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 4. Vamos estar lendo apenas o versículo 17. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus. Pode assentar, louvando e engrandecendo o nome daquele que vive reino. Irmãos, eu confesso para vocês que quando a gente fica na dependência do Espírito Santo, a gente sofre um pouquinho, porque eu passei uns 4 dias, eu andei essa Bíblia inteira procurando uma palavra, até começava a estudar, mas Deus não confirmava no meu coração. Estava eu e o Wesley estudando a palavra em casa, e ele já com a palavra estudando, e eu falava, Senhor, já estava ficando desesperado. E Deus me trouxe essa palavra. É uma palavra um pouco dura. A gente não quer falar de coisas duras, a gente não quer falar de sofrimento, mas eu creio que Deus, Ele é o dono da igreja. Ele é o que Ele está em todos os ambientes, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Não sou eu que sei o que a igreja precisa ouvir. Quem sabe o que a igreja precisa ouvir é o Senhor. Então Ele me direcionou nessa palavra. Então não é a irmã Priscila que escolheu essa palavra para a igreja, mas eu creio que foi o Espírito Santo de Deus. Eu creio que existem pessoas aqui, assim como creio que eu também preciso ouvir essa palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós lemos aqui o capítulo 4, é um capítulo em que Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele vai tentar mostrar aqui aos Coríntios o motivo do seu sofrimento. Ele vai tentar mostrar aos Coríntios a razão pela qual ele tem sofrido tanto, e pela qual também a razão ele não tem desanimado, mesmo em meio a tanto sofrimento. Paulo, ele fundou a igreja de Corinto, ele que formou a igreja de Corinto ali, mas Paulo, ele teve muita dificuldade com o povo ali daquela igreja, porque a palavra de Deus vai dizer que era um povo muito difícil, que era um povo idólatra, que acontecia situações tenebrosas dentro da igreja de Corinto. Então Paulo, ele teve dificuldade, e quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, ele então quer trazer para eles um motivo. Porque o que acontecia nessa época? O apóstolo Paulo, ele tinha muitos inimigos, e os inimigos de Paulo eram aqueles mesmos que acompanhavam o ministério de Paulo. O que acontecia? Esses inimigos de Paulo, eles se infiltravam dentro da igreja que Paulo ali havia formado, e o que eles faziam? Eles tentavam corromper as pessoas que estavam ali dentro da igreja. Paulo, ele trazia a mensagem da justificação. Paulo, ele trazia a mensagem de Jesus, trazia ali o evangelho, que nós somos salvos agora porque Jesus deu a sua vida, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Mas ali existiam pessoas, ali falsos ministros, que entravam naquelas igrejas para dizer que Jesus não era o suficiente para que eles fossem salvos, mas aquelas pessoas precisavam guardar a lei. Louvado seja Deus. Então, o trabalho que Paulo fazia, existiam essas pessoas que traziam ali, e elas usavam a ocasião contra Paulo, olhando algumas situações que aconteciam na vida de Paulo, e trazia assim: olha, este homem não é de Deus, porque ele nem faz parte dos 12 discípulos. Este homem não é de Deus, porque ele nem é da Judéia. Este homem não é de Deus, porque olha o tanto que esse homem sofre. Em cada lugar que esse homem entra para levar a palavra do Senhor, esse homem é apedrejado. Cada lugar que esse homem chega para trazer o evangelho do Senhor, a palavra que ele diz que é do Senhor, ele é escorraçado. Louvado seja Deus. Então ali, eles usam essas situações contra Paulo, para dizer que Paulo, ele não era do Senhor, que Paulo, ele vivia sofrendo, Paulo, ele vivia apanhando, Paulo vivia
seja Deus. Então eles pensavam e falavam: como este homem pode ser de Deus? Como este homem, com tanto sofrimento, como que Deus permite o seu servo passar por tanto sofrimento? Louvado seja Deus. Irmãos, então Paulo, ele vem trazer, ele ali como se ele agora está fazendo uma autodefesa do seu ministério, daquilo que Deus, daquilo que Jesus proporcionou para ele, e ele vem então escrever essa carta, para que aquela igreja agora ela pudesse entender o motivo do seu sofrimento. Ele queria mostrar para aquele povo que o sofrimento dele não era em vão, mas que existia um propósito do Senhor. Existia um propósito do Senhor em tudo aquilo que Paulo havia passando, que Paulo já havia passado. Louvado seja Deus. Então Paulo vai escrever essa carta como uma autodefesa. Glória a Deus. Nessa época, irmãos, nós sabemos que quando a gente olha para Roma, a gente sabe que Roma, ela na época ela era o berço da sabedoria humana. Ali na cidade de Roma havia vários filósofos e várias correntes filosóficas. E nessa época existia uma corrente filosófica chamada hedonismo. E o hedonismo, ele pregava o seguinte: as pessoas deveriam buscar somente aquilo que fosse prazeroso. As pessoas deveriam buscar um prazer. E o hedonismo, ele buscava um prazer que, independente, o prazer carnal, ele era tão forte nessa corrente filosófica, que o prazer carnal, ele deveria ser até de forma que causasse dor. Eles diziam que poderia ser através do estupro, poderia ser através do incesto. O hedonismo, ele pregava essa corrente filosófica em busca do prazer. Louvado seja Deus. E essa conduta era uma conduta reprovável, até por filósofos daquela mesma época, quando surgiu essa corrente filosófica. A palavra vai dizer que anos mais tarde surgem outros pensadores, então eles começam a reformular esse hedonismo, chamado Epicuro, um filósofo. Então ele reprova essa corrente que prega ali o prazer a qualquer custo, a custo de você violentar uma pessoa, a custo de você cometer um ato de incesto dentro da tua família. Então Epicuro, ele traz agora que você tem sim que buscar o prazer, mas agora ele retira os elementos que causam dor, e eles também vão pregar as boas normas, as boas condutas, as boas ações. Também vão pregar que você precisa socorrer o necessitado. Só que o que é o epicurismo? Ele nada mais é do que o hedonismo maquiado, do que o hedonismo mascarado, porque o foco dele é o prazer. E nós vamos ver, meus irmãos, em Atos, Paulo, quando ele passou por Roma, quando ele passou pela cidade de Atenas, ele discutiu com os epicureus. Imagina Paulo discutindo, Paulo, um homem de dores, Paulo, um homem que já havia passado por vários tipos de dores, discutindo com aqueles que pregam o prazer. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 18, versículo 17, está escrito assim: e alguns dos filósofos epicureus discutiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer este tagarela? Paulo chamado de tagarela. E outros diziam: parece que é um pregador de deuses, com letra minúscula, estranhos, porque lhes anunciava o evangelho de Jesus e a ressurreição. Aleluia! Paulo ali, ele estava trazendo a palavra do Senhor a um povo que buscava um prazer constantemente, que mesmo tendo dado ali uma mascaradinha no hedonismo, eles estavam ali agora com outra corrente filosófica, mas eles também estavam buscando o prazer acima de todas as coisas. Paulo, ele vem para confrontar, e nesta noite eu quero dizer para você que eu e você, nós somos Paulo nessa terra. Deus deixou em você para confrontar o mundo. Deus deixou em você nessa terra para que nós venhamos, assim como Paulo, trazer a verdade e confrontar aquilo que Deus abomina. Louvado seja Deus. Nessa noite
Louvado seja Deus, irmãos. E se a gente observar, nós observamos hoje na sociedade na que nós estamos vivendo, que essa corrente filosófica, ela vem até hoje, ela vem influenciando as pessoas. E eu digo que hoje muito mais, por conta das redes sociais. Hoje nós olhamos a rede social, nós vemos pessoas ostentando uma vida perfeita, ostentando uma vida luxuosa, onde que bens materiais são mais importantes do que tudo nessa vida. Você só é bom, você só é excelente se você tiver muitos bens materiais, se você tiver uma roupa de marca, se você tiver uma roupa bonita, se você tiver um carro do ano. É isso que essa corrente filosófica vem trazer e que vem trazendo até hoje. Vem trazer que nós precisamos do mundo, das coisas materiais. Louvado seja Deus. Então, irmãos, estamos vivendo em um tempo muito difícil. Talvez o tempo mais difícil de todos, porque eu lembro quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu não tinha o conhecimento na palma da minha mão. Quando eu queria ver alguma coisa na internet, eu tinha que ir numa cyber, pagar ali a hora, eu tinha que me deslocar da minha casa, eu tinha que ter dinheiro, eu tinha que entrar lá, eu tinha que ficar lá. Hoje não, eu estou deitado, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo, eu levanto, eu estou na mesa do café da manhã, eu estou almoçando, eu estou vendo o que está acontecendo. O mundo hoje traz a informação, e essa informação que está trazendo, que está gerando sentimentos, que está gerando idealizações, que está tirando as pessoas dos caminhos e dos propósitos do Senhor. Glória a Deus. E o Evangelho, meus irmãos, ele vem na contramão. O Evangelho, ele vem na contramão do mundo. Ele vem na contramão dos filósofos do prazer. Ele vem na contramão daqueles que pregam o Evangelho do bem-estar. Ele vem na contramão daqueles que pregam o Evangelho da prosperidade. Ele vem na contramão daqueles que pregam a hipergraça. Louvado seja Deus. Sabe como está acontecendo hoje nas igrejas? As igrejas, elas estão pregando assim, o serviço, a função de Deus é somente te abençoar, porque Ele deu seu filho, então agora você é cordeiro, você só precisa ir para a igreja, pedir o que você quiser, que Deus está lá no alto trono dele, esperando somente para, toma o que você quer, toma o que você quer, toma o que você quer. Eles pegam ali a parte da Bíblia que traz o amor, que traz só aquilo que alimenta o nosso ego, que alimenta a nossa carne, mas esquece da verdadeira palavra que alimenta o Espírito, da palavra que corta ali, a palavra de Deus, ela vai ali na sua medula, a palavra de Deus, ela é tão penetrante que ela corta e ela decide todas as coisas, mas eles esquecem de pregar essa palavra, eles esquecem, porque essa palavra aqui não deixa igreja cheia não, mas essa palavra aqui deixa igrejas assim, cheias de pessoas sendo enganadas pelo próprio evangelho modificado, evangelho que não limpa, que não transforma, que não traz verdade. Aleluias! Crente cheio do Espírito Santo não pode ficar doente não. Doença é do diabo. E quem é o diabo para tocar no Filho de Deus? Irmãos, o próprio Deus permite você passar no vale. O próprio Deus permite você ter uma enfermidade para glorificar o nome dEle. Você está com problema financeiro? Não. Você não tem bens materiais? Você não está servindo o Deus direito não. Porque Deus, Ele vai te prosperar. Ele vai encher você de coisas materiais. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, servir ao Senhor não é garantia de que tudo vai dar certo não. Muitos servos do Senhor passaram por dificuldades, passaram por extremas tribulações, e eles não estavam fora do propósito do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. A gente tem um exemplo
Louvado seja Deus. Irmãos, nós somos falhos. Nós viemos da natureza de Adão, natureza pecaminosa, natureza caída. Muitas vezes nós olhamos a situação e questionamos: Senhor, por que eu preciso passar por essa situação? Não é que eu e você devemos gostar de sofrer, não, irmãos. Eu sei, eu não gosto de sofrer. Eu sei que também você não gosta. Mas o que nós precisamos entender nessa noite é que nós precisamos entender o propósito do nosso sofrimento. Porque Paulo entendia e ele ainda queria trazer por que ele sofria. Ele queria explicar. Então nós precisamos entender que o sofrimento na nossa vida tem um propósito. Louvado seja Deus, irmãos. Eu me peguei já várias vezes questionando: Senhor, esse caminho é estreito demais. Quantas vezes a gente se questiona: mas por que eu preciso passar nesse caminho tão estreito, Senhor? Será que eu preciso sofrer desse jeito? Muitas vezes nós não entendemos os propósitos, mas Deus, Ele explica todas as coisas. Você pode não estar entendendo agora. Você pode estar aí questionando ao Senhor o porquê desse vale, o porquê dessa tristeza, o porquê que você tem que passar nesse caminho tão dolorido e apertado. Mas tenha certeza de uma coisa: lá na frente o Senhor vai te explicar tudinho. Lá na frente você vai olhar e vai saber cada detalhe desse sofrimento. Vai ter tido um propósito, vai ter tido um motivo, e você vai se alegrar. E sabe o que vai acontecer? O nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Vai ser glorificado. Você vai dar glória. Você vai dar glória. Vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado. Aleluias. Apóstolo Paulo, um homem que sabe o que é sofrer, um homem que sentiu na pele. Ele sentiu na pele, irmãos. Apóstolo Paulo sentiu na pele vários tipos de dores e sofrimentos. E sabe o que o apóstolo Paulo traz para mim e para você? Que não é ruim, não. Não é ruim sofrer, não. Não é triste, não. Sabe o que é? Faz parte dos planos do Senhor na nossa vida. E o nosso sofrimento hoje vai trazer um galardão celestial. Aleluias. Irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, eu quero trazer para a amada igreja que Paulo ele vai nos ensinar em 4 formas por que nós precisamos e devemos sofrer por Jesus. Aleluia! Aleluias! E a primeira é o que eu acabei de falar para a igreja. É para a glória de Deus ficar evidente na minha e na sua vida. Aleluia! O porquê do sofrimento? O porquê do sofrimento? É para a glória de Deus ficar evidente na minha e na sua vida. Paulo ele vai dizer aqui no versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No versículo 8 ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo ele chama os mensageiros do evangelho de vasos de barro. Ele se considerava ali um vaso de barro, porque naquela época, meus irmãos, os vasos de barro, sabe para que eles eram usados? As pessoas compravam ali
ali os vasos de barro, aqueles vasos simples, sabe? Aqueles vasos feios, que ninguém ali dava atenção, e elas pegavam, colocavam ali dentro daqueles vasos joias, colocavam ali dentro pertences que eram caros. Então elas colocavam lá no cantinho da casa delas, para que se algum ladrão chegasse para roubar, ele desse atenção para um vaso mais bonito. E aquele vaso de barro que havia ali o pertence da pessoa, o ladrão ia embora e não ia roubar. Aleluia! E Paulo, ele se compara a este vaso. Ele se compara a um vaso esquecido, a um vaso ali simplesinho, mas que carrega uma preciosidade dentro dele. Paulo diz que o tesouro é a palavra de Deus. O tesouro é o conhecimento de Deus. Os mensageiros do Evangelho são vasos de barro que carregam dentro deles a palavra, o conhecimento de Deus na face de Cristo. Você, como mensageiro do Evangelho, é um vaso de barro, mas dentro de você existe um tesouro que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. O verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, o Evangelho de Deus, está dentro de você. E Paulo vai dizer que para esse tesouro, para esse tesouro maravilhoso aparecer, é preciso quebrar o vaso. É preciso quebrar o vaso. Como que esse tesouro vai aparecer se esse vaso não for quebrado? Então Paulo fala: a cada vez que eu sou quebrado, cada vez que eu sou expulso, cada vez que eu sou apedrejado, o tesouro aparece, o tesouro aparece. Calabaia só, toda vez que você é quebrado, toda vez que você é humilhado, o tesouro aparece. Aleluia! Calabaia só, esse é o glória a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que quando os inimigos ali de Paulo olhavam para ele e via ele ali, e eles não entendiam como que aquele homem não desistia, como que aquele homem permanecia, sendo escorraçado, sendo apedrejado, sendo expulso. Eles não entendiam. Eles não entendiam mais quem sustentava Paulo. Paulo, ele era pequeno, fraco, vaso de barro. Mas quem sustentava Paulo era grande, 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 grande. Porque quem sustenta em você é Deus, assim como sustentava Paulo. Nós somos pequenininhos, mas quem nos sustenta é o grande, é o grande, é o poderoso, o guarda de Israel, que não dorme nem cosqueneja, que está ali, ó, nem pisca, para cuidar dos teus filhos, dos teus escolhidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, os versículos 8 e 9, a gente vê que Paulo, ele é perseverante. Paulo ali, ele persevera, porque não era Paulo, era aquele que chamou Paulo. Aleluia! É aquele que chamou Paulo, que mantinha Paulo de pé, que mantinha Paulo perseverando, mesmo em meio a tudo que Paulo passava. Aleluias. Em Coríntios capítulo 1, versículo 9, Paulo vai dizer: não devemos confiar em nós mesmos, mas devemos confiar no Deus que ressuscita mortos. Aleluia! Paulo, ele não confiava no seu poder. Paulo, ele não confiava no que ele poderia fazer. Mas Paulo, ele confiava no Deus que tinha poder para ressuscitar mortos. Aleluia! Louvado seja Aleluias! Apesar de
Paulo ser ali um barro frágil, irmãos. De ser um homem pecador. Mas Deus, Ele chama homens como Paulo. Deus, Ele chama homens como você. Deus, Ele chama mulheres como você para anunciar o Evangelho de Cristo, para anunciar as boas novas. E Ele dá perseverança, e Ele quem sustenta, e Ele quem mantém de pé. Aleluia! Glória a Deus. A gente precisa entender, irmãos, que o poder de Deus, Ele opera, irmãos. A palavra vai dizer que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, quando a gente pensa que a gente está fraco, o poder de Deus, Ele está ali agindo. Quando Paulo, às vezes, pensava que estava fraco, mas Deus estava ali, o poder que habitava nele, que Deus operava nele, mantinha ele forte, mantinha ele de pé. Aleluias. Irmãos, é a nossa responsabilidade como vaso de barro é fazer com que as outras pessoas elas vejam em nós a excelência de Deus. Vejam que Ele é a nossa fonte. Que da onde a gente busca força, da onde a gente busca? Em Deus. Deus é a nossa fonte inesgotável. Não tem outro canal, não tem outra fonte, não tem outro lugar a não ser nele. Louvado seja Deus. Quando a gente ali passa as lutas e a gente vence, irmãos, a glória de Deus ela fica evidente na nossa vida. Quando a gente passa uma luta, um problema, uma situação muito difícil, o que vem depois disso é a glória de Deus. Eu vivi isso na minha casa. Eu tenho certeza que também vocês já viveram. Depois de tudo que eu passei com meu marido, depois de ter visto ele ali praticamente morto, depois de ter sido desenganado pela medicina, hoje eu vejo a glória de Deus. Hoje Deus é glorificado através da vida dele. Assim como ele disse aqui no sábado, pessoas incrédulas olhar para ele e dizer: olha, aquele que não acredita em Deus, se olhar para você, ele vai passar a acreditar. Porque vê ali, reconhece a glória de Deus na vida dele. Porque se não fosse a mão de Deus, se não fosse o poder de Deus, ele não estava mais aqui. Então tudo que nós passamos de adversidades, de tribulações, é para a glória de Deus ficar evidente em nossa vida. Tudo que você passa hoje é para a glória de Deus ficar evidente. Paulo ele vai dizer também que nós precisamos sofrer para que a gente se assemelhe a Cristo, tanto na sua morte quanto na sua vida. Nos versículos 10 e 11, Paulo vai dizer: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo, irmãos, ele vê como um privilégio ele passar por tudo isso que ele está passando. Paulo é como se ele fosse ali escolhido por Deus como um ministro de Jesus encarnado, porque o que Jesus passou, Jesus foi perseguido, Paulo também foi perseguido. Jesus foi caluniado, Paulo também foi caluniado. Jesus foi maltratado, Paulo também foi maltratado. E Paulo, sabe o que ele pensava disso tudo? Isso é um privilégio. Paulo via todo esse sofrimento como um privilégio. E às vezes a gente olha para Paulo e fala assim: meu Deus, mas como esse homem só enxerga glória, só enxerga coisas boas em tanto sofrimento? Porque você, como pessoas carnais, pessoas normais, quando vem de uma situação, a gente entra em desespero. É o normal, é o natural. Veio a situação, a gente fica, meu Deus. E Paulo não. Paulo ele via glória na dor. Paulo ele via glória
no sofrimento. Paulo, ele via glória na tristeza. Irmãos, esse é o processo que o cristão passa. Esse é o processo. Vocês já ouviram falar do processo do ouro no fogo? Quando a gente ali vai aquecendo ali o ouro, vai surgindo ali as impurezas, e Deus vai tirando ali, como se a gente estivesse passando pelo fogo do Senhor, e ali Deus vai tirando as impurezas. Quanto mais o fogo vai se aquecendo, mais as impurezas vão aparecendo, mais limpinho a gente vai ficando, mais brilhoso a gente vai ficando, mais vistoso aos olhos do Senhor a gente vai ficando. Irmãos, uma fé, irmãos, que ela não é testada, como que ela pode ser aprovada? Como que pode ser aprovada uma fé que nunca foi testada? Fé, irmãos, ela não é teoria. Falar que tem fé é muito fácil, mas a fé é prática. É você praticar a fé. Você falar é uma coisa, você praticar é outra. E se tratando de fé, então é mais difícil ainda. Porque fé é você crer naquilo que você não vê. Se crer naquilo que a gente vê já é difícil. Imagina crer naquilo que a gente não vê. Isso é fé. Louvado seja Deus. Irmãos, nós precisamos olhar para Paulo como um exemplo. Como um exemplo. Um exemplo de um homem que estava ali, mas quem operava nele, quem operava através dele, era o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Depois, meus irmãos, Paulo vai dizer que para que a gente deve sofrer para o benefício de muitas outras pessoas. Versículo 13 e 14, Paulo vai dizer: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Irmãos, Paulo, ele vai dizer que porque ele crê, agora a boca dele fala. Aleluia! Fala das verdades. Carrega as verdades. Porque ele crê. Porque ele tem fé. E aí agora ele vai carregar, ele vai falar aquilo que ele crê para outras pessoas. Glória a Deus! Talvez o sofrimento que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando hoje, amanhã você vai poder incentivar outras pessoas que vão estar passando pelo mesmo problema que você está passando hoje. Porque, como eu já disse desde o início, nenhum sofrimento é em vão na nossa vida. Todo sofrimento tem um propósito. E Paulo ele entende isso. Paulo tem a convicção de que parte do seu sofrimento era plano de Deus para salvar e edificar outras pessoas. Ele sabe que o testemunho do seu próprio sofrimento, ele vai cooperar para que aquele povo ali rebelde de Corinto, ali eles venham ser constrangidos ao verdadeiro evangelho, e ali eles começam a enxergar diferente e possam ser salvos, possam ser santificados. Paulo entendia isso. Irmãos, para que outras pessoas elas creiam, muitas vezes alguém vai ter que pagar o preço. Às vezes alguém vai ter que adoecer para o milagre acontecer, e você crê, você vê, você acreditar. Alguém vai ter que pagar o preço para alguém crer. E Paulo, ele pagava esse preço. Paulo pagava esse preço com alegria, porque ele entendia e sabia que o preço que ele estava pagando, ali muitas pessoas iam se render aos pés de Jesus. Para que outras pessoas cresçam, irmão,
paciência. Para que outras pessoas vivam, irmão, alguém vai ter que se sacrificar. Quantos homens e mulheres não se sacrificam, não oram, não clamam ao Senhor para que os seus cônjuges, eles também encontrem a verdade? Quantos pais aqui não se colocam de joelho para que ali a dureza de coração dos filhos de vocês seja amolecida? Aleluia. Irmãos, alguém tem que pagar o preço. Louvado seja Deus. Paulo nos ensina que o Evangelho, ele é um caminho estreito, bem estreitinho, mas que os nossos sofrimentos aqui, as nossas dores aqui, são as maiores oportunidades para que nós possamos pregar o amor de Deus, para que nós possamos pregar o Evangelho de Deus, para que nós possamos pregar as boas novas de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos reverter e usar em nosso favor para pregar o Evangelho do Senhor. Vou trazer mais uma vez o exemplo do Wesley. A dor, o sofrimento dele, o vale que ele passou, hoje é sua ferramenta de trabalho. Ele evangeliza as pessoas com o seu testemunho. Você pega o que você passou e agora você encoraja as pessoas. E agora você traz ali, você traz para aquela pessoa o poder de Deus na sua vida. O que Deus operou, o que Deus fez, como Deus fez, o que Ele pode fazer na vida daquela pessoa também. É a maior oportunidade que você tem para falar do amor de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, como Paulo ele diz aqui no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmãos, não existe só isso daqui não. Se você está vivendo aqui, pensando só nisso daqui, irmãos, nessa noite o Senhor manda te dizer, existe uma eternidade de glória que espera por você. Aleluia! Louvado seja Deus, irmãos. A gente enfrenta assim dias difíceis. Cada um aqui tem a sua luta individual, cada um aqui tem a sua luta diária, mas o Senhor vem nos dizer através da vida de Paulo nesta noite: não desanime. Mantenha firme a sua fé. Porque nós sofremos, mas nós sofremos e também somos confortados pela esperança da vida eterna. Paulo ele está desgastado exteriormente. Paulo várias vezes pensou em desistir ali daquela igreja de Corinto, uma igreja difícil, um povo difícil, uma igreja trabalhosa. Mas Paulo ele não vivia por vista. Paulo ele não vivia por vista, Paulo ele vivia por fé. Por mais que os olhos carnais dele não enxergassem, os olhos espirituais de Paulo podiam contemplar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Paulo no meio das tribulações ali, ele diz que as tribulações que ele passa não se compara com o sofrimento de Jesus Cristo. Assim como as nossas tribulações também não se comparam. Glória a Deus. A gente vai sofrer um pouquinho aqui, irmão. A gente vai sofrer um pouquinho aqui nessa terra. Mas nada vai se comparar ao que está nos esperando. Nada vai se comparar à glória eterna que está nos esperando. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Paulo ele vem trazer para mim e para você nesta noite que nós vamos passar por calúnias, vamos passar